Olá a todos, eu sou Ícaro Félix, bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo vai ser uma complementação da minha live, onde eu ensinei a resolver o desafio. Como eu tinha prometido para vocês, eu quero mostrar a depuração da aplicação, certo? Então, para provar que está tudo no estado em que a gente deixou, quero só que vocês vejam isso aqui. A gente já tinha feito as migrações anteriormente, certo? E atualizado o banco de dados. Então aqui os nossos containers dockers. Ok, vamos rodar aqui esse comando. Não tem nenhum dado no banco de dados, tá? Vamos aqui no MongoDB. Vamos entrar no Mongo Shell e dar um show databases. Nós ainda temos somente os 3 bancos básicos do MongoDB, tá? Não temos o nosso Movies Rental DB criado ainda. Agora vamos só confirmar também no RabbitMQ. Vamos acessar aqui o RabbitMQ rapidinho. Usuário e senha são guest, respectivamente. Somente as exchanges básicas criadas, ok? E as filas, elas ainda não existem. Muito bem. Então, vamos iniciar a depuração das duas aplicações. Eu vim aqui na minha solução, cliquei com o botão direito nela, cliquei em configurar projetos de inicialização, certo? Vários projetos de inicialização e mandei ele iniciar o nosso consumer e a nossa web API, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Antes disso, eu só vou colocar aqui uns breakpoints. Primeiro no método de criação, que é onde a gente vai ver aqui funcionar, certo? Primeiro no método de criação de diretores. Eu vou colocar também no command handler de diretores aqui, para a gente ver se essa requisição chegando aqui no nosso command handler. E vou colocar também dentro do nosso consumer, para vocês verem que depois de passar pelo command handler, ela vai voltar para o controller e vai lançar o nosso evento criado no controller para a fila do RabbitMQ, ok? Deixa eu só botar aqui director created consumer. A gente vai botar um breakpoint aqui no try e aqui também no módulo compartilhado application, e a gente vai vir no command handler do create director command. Vamos deixar só um aqui e é isso. Vamos iniciar as aplicações. Acontece isso aqui mesmo, é normal. Como eu disse, eu não fiz nenhuma modificação. Então, possíveis erros que possam acontecer, a gente vai resolver agora, certo? É o famoso quem sabe faz ao vivo. E esse aqui é o nossa API, ela vai funcionar. Vamos dar uma olhada aqui no nosso RabbitMQ para ver. Ainda não começou as duas, certo? Está rolando a verificação da AVG. Pronto. Nossa API aqui, ela começou, aparentemente está tudo tranquilo. Deixa eu só ver se ocorreu tudo certo com o RabbitMQ. Aparentemente não. Vamos
dar uma olhada aqui. Nosso setup, consumer config, nós adicionamos tudo, talvez esteja faltando aqui no programa. Tá faltando aqui, galera, muito importante, tá vendo? Como a gente parou no exato ponto de ontem, eu também tinha me esquecido que eu não tinha feito isso aqui. A gente vai parar a nossa aplicação rapidinho. A gente vai dar um build.services.add consumer config. Ele vai importar aqui um namespace moviesrental.youtube.consumer.setup, que é a nossa pastinha aqui do setup, certo? Lembrando que aqui dentro foi onde a gente definiu a criação, a adição dos consumidores e dos endpoints, certo? E depois o link deles. E por isso, eu preciso colocar isso na classe program aqui com esse add consumer config, para que ele consiga criar as filas na inicialização da aplicação, certo? A gente vai fazer isso agora. Vamos iniciar novamente. E eu acredito que dessa vez ele já funcione. Opa! Host address. Vamos dar uma olhada de novo. Deixa eu ver aqui. Também faltou isso. Erro meu, perdão. Vamos colar e copiar nosso valor aqui. Eu acho que a gente só precisa até o MongoDB Settings. Não vai precisar do cache, mas eu vou pegar e eu apago lá. Aqui. Não vai precisar disso. E pronto. Vamos de novo. Certo. Como vocês podem ver, ele inicializou. Vamos olhar aqui no nosso RabbitMQ e está aqui as nossas exchanges, certo? Ele criou aqui as nossas filas, ok? Então a gente já pode até testar. Vamos criar um diretor. Eu vou criar aqui Christopher Nola. Vamos executar. Importante, a gente colocou o API version, então toda vez que a gente for usar o Swagger, a gente tem que escolher a versão da API, tá? No caso aqui a nossa versão é a 1. Vamos olhar aqui, pronto, já parou no breakpoint, certo? Vejam bem, ele vai fazer o send da nossa requisição direto para o nosso handler. Agora ele vai validar, tudo certo com nossa validação, ele cria um diretor, cria no repositório, nosso resultado foi verdadeiro, todas as operações aconteceram como deveriam e retornamos uma resposta. Agora a gente cria o nosso evento, certo? Ao criar o evento, a próxima operação é justamente enviar esse evento para o nosso endpoint. Então a gente vai fazer isso aqui. Observe, ele foi através da fila e nosso consumidor, aqui, atenção, ó, vou até mostrar aqui, esse arquivo onde a gente está agora pertence ao nosso moviesrental.youtube.consumer, tá? Então ele mandou através da fila, chegou aqui no nosso consumidor, tá? A gente vai fazer as verificações, vamos fazer as validações aqui dentro do nosso render do contexto de leitura. Olha onde a gente está agora. Está nesse carinha aqui. Então, criamos um diretor, vamos salvar ele no banco, retornamos tudo certo e ok. Pronto. Aqui a gente tem a nossa resposta da nossa aplicação e observem, a nossa resposta é basicamente aquele base response que incorpora aquele objeto data do nosso base response, que eu vou mostrar aqui para vocês. Nosso base response ele está aqui
nosso building block. É esse objeto aqui que está sendo mostrado. Dentro desse objeto eu estou passando o nosso create director response, ok? E agora, que provas a gente tem que ter que funcionou? Como é que a gente vai saber que o nosso diretor realmente foi criado? Primeiro a gente vai dar uma olhada no nosso banco de dados aqui, a partir do container Docker. E vamos criar um Mongo, vamos aqui no Mongo, dar uma olhada na aba de execs, vamos dar um show databases. Olha só, bem aqui, ó, ele criou o nosso banco Movies Rental, certo? Vamos aqui fazer um use Movies Rental db, que foi o nome que a gente deu, certo? Vamos aqui, agora a gente está dentro do nosso banco, vamos dar um show collections. E ele criou primeiro aqui a coleção de diretores, certo? Vamos procurar aqui, ó, db.directors.find. Assim ele vai me trazer todos os documents presentes na nossa collection, ok? E está aqui o nosso diretor, ok? Percebam, nosso ID ele é o mesmo que está aparecendo aqui na nossa resposta. Lembrando que essa resposta foi criada com o que estava no contexto de escrita, ou seja, no nosso banco SQL. Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco SQL para provar também que ele foi criado lá. Está aqui. Tá vendo? A única coisa que não aparece é o deleted edge por razões óbvias. Ele não foi apagado, então não tem por que aparecer isso aí. Fora isso, está tudo igual como deveria. Opa, tem um erro. Cadê? Vamos observar aqui. O nosso deleted edge e created edge, eles estão com valores diferentes, certo? Vamos observar o porquê. De novo, vamos criar um novo diretor, certo? Vou botar aqui. Dar o nome de outro diretor. E vamos investigar o nosso problema através da nossa depuração, certo? Então, a gente tem aqui o nosso command, ele está chegando aqui com os dois dados que a gente tem que mandar para ele. Vamos validar esses dados, ok? E vamos dar uma olhada no nosso diretor aqui. Ok, a nossa entidade de domínio parece que está acontecendo alguma coisa. Sim, era isso. Esse tipo de erro acontece, é por isso que é bom a gente depurar, certo? Lembre-se, o que estava ali, ó? Vamos até observar aqui através do container Docker, ele passou uma espécie de data genérica aqui, ok? Aqui ele também passou, mas aqui, como a gente viu, esse dado ele não é passado. E o tipo de dado datetime, ele é um struct, então ele não pode ser nulo. Ele passa um dado qualquer, certo? Então, a gente vai olhar aqui o nosso... Aqui nesse caso, como ele passa um dado qualquer, ele tem que ter algum valor, ele pegou o valor padrão do objeto, que não era um datetime.now. E aqui, como eu tinha esquecido de atualizar essa propriedade, certo? Então ele estava passando um valor qualquer. Agora, com certeza, deve funcionar do jeito certo. Ok? Aqui a gente pode observar também o que estava se passando nas nossas filas. Vocês estão vendo aqui que houve uma movimentação, que foi justamente aquela que a gente testou, certo? Vamos olhar aqui de novo, vamos criar um diretor. Bora. Josh. Weddle. E vamos olhar aqui. Agora o nosso updated edge está sendo passado com a data correta,
certo? Eu vou até soltar. E ele já veio aqui para o nosso consumer. Olha aqui. Vamos passar. Ele agora está no manipulador, no nosso handler do contexto de leitura. Tá? Aqui já para salvar no MongoDB. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tudo ocorreu bem. A gente vai repetir o mesmo comando, db.directors.find. E está aqui o nosso diretor, certo? Agora ele está passando a data correta aqui, o updated@, certo? O deleted@ ele também passando a mesma data, mas como eu disse, ele não, como é um struct, ele não pode ser anulável. Ele é um value type, ele não é um reference type, certo? E é isso que está acontecendo. Agora a gente vai ver se a gente consegue ler da nossa API esses dados, ok? Vamos procurar aqui pelo full name, vou botar aqui a versão 1 e vou botar Josh Whedon. Vamos colocar só os breakpoints aqui. Directors. Vamos pegar aqui o breakpoint para a gente ver o nosso ciclo começar. Vamos aqui no... Oh, perdão, estou no contexto errado. Aqui a gente vai em Directors, Commands, Queries, Get Director Query. E vamos colocar aqui nosso breakpoint para observar a chamada do método. É tudo que a gente precisa nesse caso aqui, porque é uma query, ele vai direto no MongoDB, certo? Então vamos aqui, está aqui o nosso método, a gente cria a nossa query, usa o mediator para enviar a nossa query, certo? Aqui a gente vai testar para saber se o valor passado na string é válido. E vamos já buscar no nosso MongoDB. Percebam aqui que veio o nosso objeto como a gente quer, certo? Então a gente já vai retornar uma resposta. E está aqui a nossa resposta. No nosso getDirectorResponse eu não coloquei as datas de criação e atualização, porque essa é uma das coisas que eu diria que o usuário não precisa saber, certo? Somente quem é do sistema. Mas se você quiser fazer para nível de teste, pode ficar à vontade. Eu estou dizendo só que no nosso objeto de resposta aqui, o getDirectorResponse, ele só tem essas duas propriedades, ok? E por isso que ele está daquele jeito. Certo. Mas e agora? Vejam bem, a gente tem um registro aqui que ele está defeituoso, por assim dizer. Então eu quero remover ele e eu vou fazer ele pode ser por aqui, ok? Deixa eu ver, pegar aqui o ID dele, vou dar um copy. Eu uso Azure Data Studio, caso vocês estejam na dúvida, certo? Vamos só pegar aqui de novo. Percebam que tem dois. Eu vou apagar o primeiro, que é o Christopher Nolan, porque ele estava com aquele problema aqui na data, certo? Então, vamos acompanhar o fluxo de remoção dele. Deixa eu colocar o breakpoint aqui. Presentation, Controllers, Directors. E por último a gente testa o de atualização, ok? Vou colocar aqui nosso contexto de escrita agora. Directors Command, delete. E por último, o nosso consumer. Ah, e falta o nosso contexto de leitura também, porque ele vai daqui do consumer, ele vai para o contexto de leitura. Então, vamos aqui para nossos comandos, delete, certo? Vamos só dar uma olhada aqui
na implementação para ver se está tudo corretinho. Sim, ele faz o delete one async. Ok. Vamos colocar aqui o ID do nosso diretor. Vamos selecionar a nossa versão. Vamos ver se chegou. Chegou. Ok. Criação do nosso record, do nosso comando. Vamos enviar agora para o handler do contexto de escrita. Fazemos a validação. Verificamos primeiro se o diretor é nulo ou se tem algum DVD que seja available dele. Não tem, então a gente pode deletar, certo? Pronto. Opa, nossa resposta foi falsa. O que foi que houve? Errors during the transaction. Vamos tentar de novo. Ué. Ok, de novo. Ah, eu entendi. Bom, vamos lá. Vamos corrigir isso. É bom a gente fazer a refatoração aqui. Basicamente o que aconteceu, deixa eu até mostrar para vocês de novo, é que o nosso DVD, se eu não me engano, ele é um nulo, ele veio como um nulo, certo? Então, a gente precisa fazer um safe, certificar que isso não vai acontecer, certo? Bom, aparentemente ele apagou. Eu não entendi exatamente o porquê. Agora se ele retornou um falso, mas... Ok. Bom, a gente vai corrigir isso da seguinte forma. Agora a gente tem um registro a mais do nosso MongoDB, que não deveria estar lá, certo? Vamos fazer aqui um comando db.directors.delete1 e vamos passar aqui um id copiar o id e eu acredito que com isso ele remove. Ah, sim, eu entendi o que aconteceu. Eu esqueci de passar aspas, mas é isso. Pronto. Agora ele deletou, tá aqui, ó, que ele is acknowledged e o deleted count. Vamos até verificar de novo. Só tem um, ok? E vamos agora entender o porquê que o nosso banco deu algum problema durante a transação. Certo. Muito bem. Ele aparentemente está dando algum problema porque o nosso save changes ele não está acontecendo na teoria, ele não está retornando uma mudança de estado. Vamos descobrir o porquê. Vamos aqui na nossa camada de infraestrutura, repositórios, directors,
e chegar aqui no nosso execute delete. Entendi, rapaziada. Basicamente, o execute delete async, ele já faz um save changes por debaixo dos panos. Então a gente na teoria não precisa disso aqui. A gente pode só modificar isso, deixar assim, ficar mais elegante. Pronto. É ótimo ter essas coisas, porque assim a gente também aprende junto com vocês, ok? E vamos testar nosso fluxo de novo. Então a gente vai aqui, deixa eu só... Ainda existe esse Josh Weddle, mas não existe no meu banco de dados relacional. Vamos só dar uma comprovada aqui. Não existe mais, então a gente vai apagar daqui também. db.directors.delete1 underline id. Vamos fazer aqui de novo, vamos selecionar. E fechar a nossa chave e nosso parênteses. Pronto, ele retornou aqui e é isso. Vamos criar novamente esses mesmos objetos. Eu vou criar o nosso Christopher Nolan. Eu vou só soltar os... porque eu sei o que nosso fluxo de criação de diretor está funcionando, certo? Vamos analisar aqui a nossa resposta. Está aqui, ele foi criado. Vamos pegar direto aqui pela query para ver se está funcionando. Também vamos utilizar... vamos simplesmente soltar os breakpoints. E ele não encontrou. Meu Deus. Meu perdões. Eu, Wanda, criei um endpoint para procurar pelo nome. E eu acabei de mandar um ID por aqui. Foi isso que aconteceu. Meu perdões, tá? Acontece, perdoem o Ícaro. E tá aqui o nosso Christopher Nolan. Foi só isso. Agora a gente vai testar de novo lá o nosso delete. Eu acredito que dessa vez ele funcione perfeitamente, certo? Vamos acompanhar aqui, soltar o breakpoint, chegou no handler do contexto de escrita, validou, fez o nosso delete, agora a nossa resposta foi true, ele vai mandar o nosso evento através da fila, certo? Tá aqui, consumiu pelo handler, certo? Eu vou soltar, não. Vamos ver aqui o nosso MongoDB. E houve algum problema, vamos observar os logs. Bom, aconteceu algum erro aparentemente. E sim, bom, na teoria aqui, ó, como a gente viu, não aconteceu nenhum erro, perdão. Como a gente viu aqui, nosso db.finds ele simplesmente não retornou nada, porque a nossa última operação foi simplesmente para remover o Christopher Nolan, que foi esse cara aqui, certo?
No nosso db.finds ele não retornou nada, porque obviamente não tinha mais nada. Vamos criar de novo um outro diretor dessa vez. E eu vou dar um nome errado para ele. Vai ser o Josh, com vários S's, Wedon, com 3 M's, certo? Vamos executar, continuar, 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 continuar. Nosso Josh Wedon está aqui, vamos confirmar de novo. Está aqui. E aqui no nosso banco de dados MongoDB, ele também está aqui, certo? Então, tudo tranquilo, a nossa criação foi um sucesso. Vamos agora atualizar. Eu vou até remover os outros breakpoints do contexto de diretor e vamos ficar somente com os breakpoints do... Vou remover aqui todos os breakpoints. Vamos agora só utilizar breakpoints na parte de atualização de um diretor, certo? Então tá aqui o nosso update director. Vamos colocar aqui agora na nossa application, certo? Update director. Perdão. Vamos colocar aqui. E no consumer e no nosso contexto de leitura. Agora, director updated consumer. Vamos só criar aqui no nosso contexto de leitura um breakpoint. Volta aqui, update director e pronto. Nosso fluxo vai estar todo com breakpoints agora. Vamos lá. No nosso update director, a gente vai estar passando um objeto. Vamos só pegar o ID aqui do nosso usuário, certo? Do nosso diretor, perdão. Copiar. Eu vou colocar ele aqui e vou mandar o nome certo dessa vez, que é só Josh com 2 S's. Wedon. Chegou aqui no nosso render do contexto de escrita. Vamos verificar se existe esse diretor no banco. Esse diretor existe, ele está aqui, tá vendo? E aqui a gente faz as nossas atualizações. Pronto. Vamos soltar. Chegou no nosso consumidor da fila, certo? Vamos criar o nosso comando. Vamos enviar para o contexto de leitura. Ele vai ser validado agora. Validação ocorreu 100% ok. Então a gente busca. Esse diretor existe, como a gente está vendo aqui. E agora a gente atualiza os nomes, os dados no nosso banco de leitura, certo? A resposta aqui foi true. Aconteceu tudo perfeitamente bem. Logamos a informação no nosso console. E é isso. Vamos ver agora aqui no nosso banco de leitura como é que está. db.find. E está aqui o nome atualizado, certo? A data também está atualizada, como vocês podem ver. Nossa data de atualização. Então, agora está funcionando os nossos endpoints de get, post, put e delete. Mas isso é para a parte de diretores. Vamos lembrar aqui no nosso desafio, eu vou até abrir ele aqui para a gente ver, que o que era realmente importante, certo? Vamos ver aqui os objetivos, era criar os DVDs, os endpoints de DVDs, certo? Aqui, como eu disse na live, a gente criou, por opção minha, os endpoints de diretor. Aí você pode, de repente, tomar uma outra abordagem. Você pode fazer um seed nos seus bancos de dados. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu posso fazer um vídeo ensinando como fazer. A gente faz um seed no banco do nosso banco relacional e depois um seed no nosso banco não relacional, ok? Agora a gente vai testar a criação, os nossos endpoints de DVDs. Vamos remover aqui os breakpoints
de diretor, certo? Nossa aplicação ela continua a mesma. Vamos identificar aqui possíveis falhas agora a partir da depuração, se houver alguma. Vamos aqui nos DVDs. O primeiro endpoint que a gente vai testar é o de criação, certo? Vamos botar aqui o nosso application, fechar a parte de diretores, deixar só de DVDs aqui, create DVD, nosso handler de DVD, e agora no nosso consumer e no contexto de escrita, certo? Então vamos ver aqui o DVD created. Ok. Nosso contexto de escrita aqui, no nosso contexto de leitura, perdão. Commands, create DVD command handler. Pronto. Então nosso fluxo de criação agora ele já está lotado de breakpoints. A gente vai tá testando essas aplicações. Cadê? Aqui. Vamos criar nosso primeiro DVD. Eu vou colocar aqui Avengers, que é o filme dos Vingadores, para quem não sabe. O segundo filme dos Vingadores, que é o Era de Ultron. Age of Ultron. Vou colocar aqui como 0 mesmo, que é o nosso sufixo de ação. Se eu não me engano, esse filme foi publicado em 2015. Eu não vou mudar aqui dia, nem mês, nem hora. Não precisa, tá? Cópias tem que ser um valor maior que 0, porque a gente não vai cadastrar DVDs com cópias zeradas. Não tem essa necessidade, certo? Esse filme ele foi dirigido pelo Joss Whedon. Se vocês quiserem saber, eu particularmente não gosto do Joss Whedon. Foi só o primeiro diretor que me veio à cabeça. Mas vamos lá. Aqui, chegou no nosso endpoint. Vamos para o nosso handler agora, se dá tudo certo. Pronto, chegou no handler. Vamos testar o nosso validation result. Tudo ocorreu certo, ok? Vamos criar o nosso DVD. Vamos dar uma olhada aqui no nosso DVD, ó. Observem. Deleted edit está null. O nosso created edit está passando corretamente. Nosso updated edit também está passando corretamente, certo? Então, ele foi criado, certo? Nossa resposta aqui foi um true, ok? E agora, o nosso create DVD response, ele vai mandar para o nosso consumidor. Eu vou só soltar aqui. Chegou no nosso consumidor. A gente está criando o nosso comando para o contexto de leitura, logando a informação, enviando para o handler. Chegou no handler. E criamos o nosso objeto. E vamos salvar. Pronto, salvamos, tudo ocorreu corretamente. Muito bem, vamos dar uma olhada agora aqui no nosso banco de dados relacional para ver se foi salvo como deveria. Aqui o nosso DVD, certo? Nosso deleted está null, tudo bem, sem problemas isso, certo? E vamos olhar agora, primeiro, ver se a coleção foi criada no nosso MongoDB. Vamos dar aqui um show collections. E ele criou aqui, ó, observem, uma coleção chamada DVDs, dessa vez. Vamos fazer aqui um db.dvds.find. Tá aqui o nosso DVD. Tá aqui a data de publicação. Percebam que as nossas datas de criação e atualização estão corretas dessa vez. E tá aqui o nosso ID do diretor, cópias, e nossa disponibilidade, gênero. Lembra que eu falei para vocês sobre a conversão que acontece aqui na nossa camada de infraestrutura com o entity? Vamos aqui rapidinho.
infrastructure, config, DVDs. Essa conversão aqui, ele pega o toString do nosso gênero, entendeu? Então ele salva no banco como se fosse um string. Vamos dar uma olhada aqui, só para vocês verem, tá aqui, ó. Ele salvou como se fosse um string e chegou no nosso banco de dados relacional como se fosse um string também, certo? Fazendo assim, a gente tem abre uma possibilidade da gente poder procurar DVDs por gênero, uma coisa que acontece em locadoras. Se você tivesse um sistema de locadoras e você quisesse buscar filmes por gênero variados aí, seria uma excelente funcionalidade, entendeu? Fica a critério de vocês, se um dia vocês quiserem fazer isso. Aqui no nosso desafio não foi pedido que buscasse uma lista de DVDs, nem de todos os DVDs, ou busca por gênero, nem busca por diretor. Então a gente não fez isso, tá? Eu julgo que não era útil. E eu também não recomendo que faça, certo? A gente fez só a questão dos controllers, porque o controller de diretores, por exemplo, porque precisa de um diretor para ter um DVD, ok? Então eu quis criar o contexto de diretores. No caso de vocês optarem por fazer um seed no banco de dados, vocês não vão precisar estar fazendo todo um fluxo de criação de diretores, se vocês não quiserem, certo? Vocês só simplesmente salvam o DVD com o ID do diretor já existente no banco. E é isso. Muito bem. Vamos agora até dar uma analisada aqui no nosso delete do repositório aqui de DVDs, para ver se aquele erro do save changes não vai acontecer também. Olha aqui, certo? Vamos refatorar o nosso método aqui. Eu vou pegar aqui, botar só um arrow function e passar aqui um proc0. Pronto, tá aí. Vamos iniciar nossa aplicação de novo. E aqui a gente já vai testar o endpoint de busca de DVD. Vamos lembrar que o endpoint de busca ele tem que primeiro verificar no cache, certo? E caso ele encontre no cache, ele já retorna a resposta, o cache que a gente vai estar fazendo com Redis. Vamos buscar aqui por título, vamos pegar aqui o título do nosso DVD. Avengers Age of Ultron. De primeira, ele não vai pegar no cache porque a gente não buscou por esse DVD anteriormente, a gente só criou ele, entendeu? E o fluxo do cache é basicamente, você busca primeiro o DVD, se não existir no cache, a gente busca no nosso banco MongoDB, e depois de trazer esse dado, a gente coloca ele no cache, tá? Vamos só colocar aqui os breakpoints, eu já vou remover os da parte de criação, certo? Vou pegar DVDs, vamos colocar um breakpoint aqui. Nós vamos também no nosso cache repository aqui, certo? Vamos botar um breakpoint nesses dois métodos, porque os dois vão acabar sendo chamados nesse mesmo endpoint. Vamos aqui no nosso contexto de leitura, perdão, application, features, queries, get DVD, vamos no nosso handler, e é isso. Aqui a gente já pode simplesmente vir aqui na nossa API e ver. Então vejam bem, chegou aqui o título, tá? Ele vai buscar primeiro esse título no nosso cache. Então, ele não trouxe nada, entendeu? Porque se realmente não existe no nosso Redis. Então a gente vai enviar aqui e buscar no nosso banco não relacional. Esse DVD existe, ok? E agora a gente vai colocar esse dado no nosso cache, ok? Tudo ocorreu bem.
A gente agora vemos que ele trouxe a partir do banco não relacional. Vamos executar isso de novo, bem rápido dessa vez, tá? E olha só, dessa vez a gente está aqui no nosso Redis e ele trouxe, observem aqui. Vamos trazer aqui o nosso visualizador de texto. É exatamente o dado que a gente setou, certo? Observem aqui, a gente tem a Avengers Age of Ultron, só que ele está serializado. A gente fez a serialização dele para colocar no Redis. Então a gente vai agora desserializar ele, certo? E voltar aqui, ó. Tá aqui o nosso dado, exatamente como a gente queria. Então o nosso cache ele está funcionando exatamente como era planejado, não tem nenhum erro. E tá aqui, tá vendo? Ele foi no cache e buscou. Se a gente for buscar agora, já passou um tempo, vamos buscar de novo aqui, vocês vão ver que esse dado ele já não existe mais. Observem, ele veio como um null aqui. Por quê? Como eu disse, as operações no cache, elas são temporárias. O dado no cache ele é temporário, entendeu? Quando você tem um dado no seu cache, você sabe que ele vai apagar. E como a gente mostrou aqui, a gente programou nosso tempo de expiração absoluto e o nosso slide expiration, que seria tipo, se ninguém procurou por ele dentro de 20 segundos, eu apago instantaneamente, certo? Essa é uma estratégia para manter uma escalabilidade do teu cache. Então é isso, ele vai eu só vou aqui soltar e ele está lá no nosso cache de novo, certo? Então muito bem, a gente vai agora atualizar o nosso DVD, certo? Como vai ser essa atualização? Eu vou só pegar aqui nosso ID, certo? Vou pegar o ID do diretor, que também tem que ser o mesmo. Eu não tenho outro diretor no momento, mas se eu tivesse eu poderia substituir. Vou botar aqui, sei lá, que a data foi em 2008, o mês foi 3. O gênero eu vou deixar igual, título eu vou botar o mesmo, só que eu vou deixar Age of com A maiúsculo, Ultron. Só vou remover os breakpoints do nosso contexto de leitura aqui de queries, e a gente vai pegar aqui do controller de DVDs no endpoint de atualização. No nosso application agora, DVDs, commands, update que está aqui embaixo, nós vamos deixar um breakpoint aqui. Agora no nosso contexto de leitura, pegar aqui, deixar um breakpoint, faltou em algum lugar, eu acho que faltou no consumer. Botar o nosso consumer aqui. É isso, tá? Vamos observar, vou mandar, cópias aqui tem que ser um número diferente de 0. Já a gente pode até testar num erro, pra gente ver como é que fica, certo? Vou colocar aqui um 3, se eu não me engano eu tinha salvo como 5, eu salvei como 5 aqui, vamos botar no 3, chegou aqui no nosso endpoint, vamos enviar para o nosso render, validar nossos requisitos, buscar o DVD pelo ID, chegou, a gente faz a atualização de todas as propriedades que podem ser atualizadas aqui, certo? Salvamos, ok? Estamos devolvendo a resposta. Criando o nosso evento aqui, o DVD Updated Event, ou seja, um DVD atualizado, vamos enviar. Chegou aqui no nosso consumidor, na aplicação do Consumer, certo? E está aqui criando o nosso comando, vamos enviar para o render do nosso contexto de leitura, validar os requisitos,
obter o DVD pelo ID e atualizar nossas propriedades. Uma a uma. Pronto. Vamos observar aqui então a atualização no nosso banco de dados não relacional. Aqui, ó, Age of Ultron, off com letra O minúsculo, Published Date a gente também alterou, certo? E nosso copies também foi alterado. Vamos observar agora aqui dentro do nosso Mongo SH, que eu saí do Mongo Shell. Use Mongo Movies Rental DB. Estamos aqui dentro do nosso banco de dados de novo. Show Collections db.dvds.find. Eu não vou me aprofundar muito nos comandos de MongoDB, tá, pessoal? Isso daí é melhor procurar um vídeo sobre MongoDB para vocês, que o objetivo aqui não é só ensinar sobre MongoDB, é só resolver o desafio. Espero que o que eu esteja explicando, pelo menos sobre esses comandos que a gente utilizou, desde o delete one, find, esteja sendo instrutivo, ok? Então aqui temos o nosso Age of Ultron com o O minúsculo, nossa data modificada, nossas cópias também modificadas, diretor e as datas continuam o mesmo de criação, só que a nossa data de atualização, observem aqui, mudou, tá? Exatamente como a gente queria. Vamos agora testar o outro endpoint. Vamos aqui testar o rent, certo? Que seria o processo de você alugar um DVD. Vamos focar aqui nas nossas cópias, tá? Lembrando que após o rent, ele tem que ter menos uma cópia. Vamos deixar aqui o nosso ID do DVD. Vamos selecionar a nossa versão. Vamos remover os breakpoints anteriores. Eu vou só deixar logo aqui no console um breakpoint. Vamos aqui no handler, no nosso contexto de escrita, deixar um breakpoint também. E aqui no nosso handler, no contexto de leitura, também deixar um breakpoint. Agora no controle. Certo. Então, vamos aqui, execute. Chegou o nosso ID. Vamos criar nosso comando, enviar para o handler. Tá aqui o nosso DVD, certo? A gente vai fazer aqui o rent copy. Vamos ver aqui com quantas agora cópias do DVD aqui, perceba. O nosso copies mudou e a nossa data de atualização, cadê ela? Tá aqui, ela também mudou, certo? Chegou agora aqui no handler do nosso contexto de leitura, tá? Tá aqui, ó. Eu, sem querer, passei o consumer, passei o breakpoint, mas vamos ver ele chegar. Se chegou aqui, significa que até o momento com o consumer ele chegou através da fila e foi tudo bem. Obtemos o nosso DVD, ele está aqui com 3 cópias. Vamos fazer o copies menos igual a 1 e atualizar. Então, a nossa resposta aqui foi true. Lembrando que o nosso método de atualização ele retorna um true, ou retorna um boolean, perdão, e está aqui o nosso rent DVD. Ok? Vamos observar no nosso banco relacional, tem só 2 cópias, ok? E aqui, vamos de novo, db dvds.find, 2 cópias. Então a atualização está acontecendo como deveria, certo?
A mesma coisa agora vai ser feita no processo de retorno desse DVD. Ok? Eu vou tentar botar os breakpoints. Cadê? Aqui. Perdão. Às vezes a gente fica distraído. Tá aqui o método que a gente quer. Vamos no application, vamos aqui no método de return, nosso handler, botar mais um breakpoint aqui, certo? Aqui no nosso DVDs, returned, tá aqui o nosso consumer, vamos botar o breakpoint no consumer, e por último, no contexto de leitura, certo? Muito bem. E agora a gente vai enviar. Chegamos aqui no controller. Estamos enviando para o nosso manipulador da requisição, nosso handler. Pegamos, devolvemos a cópia. Certo? Atualizamos, nosso resultado aqui foi true. Tudo ocorreu como esperado, por assim dizer. Vamos só soltar aqui direto para o nosso consumer. Chegou aqui no consumer, então ele passou através da fila. Tudo certo. Chegou na criação do nosso comando. Vamos logar a informação. E agora ele vai ser enviado para o nosso contexto de leitura. Certo? E está aqui. Vamos observar de novo no nosso banco relacional. Copy está igual a 3, certo? Então, a atualização dele já mudou também, a data de atualização. Vamos aqui de novo, db.find, e está aqui. Copy está 3, é isso. Nosso delete, né, é a última coisa que a gente precisa testar agora para ver se está tudo funcionando corretamente, certo? A gente vai pegar o ID desse nosso DVD aqui e vamos... Opa, saímos de novo do Mongo Shell. Não, ele está aqui ainda, mas a gente cancelou uma operação, tudo bem. A gente não precisa dele agora. Vamos lá. A gente pode até lançar direto, mas eu não quero. Eu quero acompanhar com vocês o processo da depuração, porque caso aconteça algum erro, a gente corrige aqui ao vivo, tá? Deixa eu botar aqui nosso breakpoint. DVDs, commands. Nosso manipulador do contexto de escrita. Vamos colocar aqui no nosso manipulador também o contexto de leitura, certo? E por último, por fim, não menos importante, no nosso consumer. Aqui, cadê? Deleted, aqui. Pronto. Já podemos acompanhar a nossa última operação. Então, chegamos aqui, tudo bonitinho. Vamos enviar. Pegamos o DVD pelo ID. Vamos deletar o DVD. Criamos aqui o nosso comando. Aqui a gente está no nosso consumer, tá? Por favor. E agora a gente está no nosso handle, no nosso handler de
leitura. E aqui a gente está mudando as propriedades que a gente mudou. Aqui, o available a gente vai setar para false, o deleted a gente vai dar um valor, certo? E o copies a gente vai setar para 0. E assim a gente atualiza. Ok, deletado. Vamos deletado entre muitas aspas, porque como a gente viu, o DVD ele não é para ser deletado do banco, era o que estava lá, certo? Tanto é que se a gente for olhar aqui, ó, a gente vai dar um select nessa query, ele ainda está aqui, entendeu? Mas aqui, ó, o nosso available está como false, no caso, porque o tipo boolean no SQL Server ele é um bit, ok? Então ele sempre vai salvar como 0 ou 1. Então o nosso available aqui está false, nosso copy está 0, e o nosso deleted agora ele tem um valor, ok? Se a gente vier aqui no MongoDB, ele também está aqui, mas olha só, o nosso available está false, o nosso copy está 0, o deleted tem um valor, certo? Então, tá assim, ok? A única coisa que a gente pode agora validar, sacou? É que a gente não pode permitir que o nosso usuário, na hora de procurar por um DVD no sistema, ele consiga encontrar um DVD que tenha sido deletado, né? Então, vamos validar essa questão aqui. Na nossa infraestrutura, quando a gente vai... Perdão, aqui não. Vai ser aqui na infraestrutura de leitura. Vamos chegar aqui nos repositórios. Vamos ver aqui o DVD Square, certo? E tá aqui. O nosso método, percebam que ele faz isso já. Eu estava me perguntando se eu tinha feito isso ontem, mas aparentemente eu fiz. E vejam bem. A gente está buscando aqui, está fazendo um find, onde o título é igual ao título que a gente está passando aqui como parâmetro. E tem que ser um available, certo? Vamos testar isso na prática, aqui na depuração, para ver se está funcionando. Olha só, na teoria ele não tem que me trazer nada, entendeu? Porque eu apaguei. Eu posso até criar um outro futuramente para a gente ver, mas para vocês verem que ele vai ter alguma coisa, mas ele não vai retornar o DVD certo. Aqui a gente vai procurar pelo Age of Ultron, certo? Então ele chegou aqui, ó, mandou um status code not found, como era para ter acontecido. A gente vai aqui na depuração só para acompanhar mesmo. Vocês já viram funcionando. Eu só vou botar um breakpoint no handler do contexto de leitura. Queries getDVD, para a gente ver funcionar, certo? No execute, chegou aqui. Observem que ele vai procurar aqui e observem, o nosso DVD é um nulo. Então aquela validação que a gente faz no nosso método do repositório de leitura está funcionando exatamente como deveria. Ele retorna aqui o notifound. Reparem que ele nem salva no cache, tá? Porque não existe nada para salvar no cache. E é isso, pessoal. Com isso, vamos até dar uma olhada aqui no nosso desafio, de novo. Vamos ver os nossos objetivos. Então, criar e inserir no DVD no banco de escrita, publicar em uma fila do RabbitMQ e consumir essa fila e atualizar o banco de leitura. Check, a gente está fazendo isso, ok? Então está funcionando corretamente. Read, consultar o DVD no cache. Caso não encontre no cache, consultar o DVD no banco de leitura. Caso encontre o DVD, atualizar o cache e retornar o dado. A gente está fazendo isso também, tranquilo. Nosso update, atualizar o DVD no banco de escrita, publicar em uma fila do RabbitMQ, consumir essa fila do RabbitMQ e atualizar o banco de leitura. Está acontecendo isso também. Tá? Delete,
excluir o DVD do banco de escrita, publicar em uma fila do RabbitMQ e consumir essa fila, atualizar o banco de leitura e aqui a nossa notinha de rodapé, que seria a exclusão, não necessariamente precisa ser a remoção do dado do banco de dados. Tá? Então, está acontecendo exatamente como deveria, ok? E é assim que tem que funcionar. Foi um prazer estar aqui com vocês fazendo esse desafio. Particularmente falando, eu gostei muito desse desafio quando eu fiz. Na minha opinião, ele realmente exige um conhecimento de quem está fazendo. Se você não tem conhecimento dessas tecnologias, assim, eu vou falar aqui para vocês, eu tive 5 dias para fazer esse desafio. Eu fiz ele em 3, porque no primeiro dia eu estava esperando uma peça do meu computador chegar que eu não podia ligar ele, certo? E no último dia, eu mandei esse desafio faltando um dia, tá? No caso, quando um desafio é assim, eu recomendaria primeiro que se aprendesse essas tecnologias, entendeu? E se você não aprendeu essas tecnologias, eu já adianto que talvez não dê para você fazer um desafio aceitável para a empresa, ok? Você pode até fazer uma publicação numa fila, salvar assim direitinho no MongoDB de repente, mas pode ter eventuais erros. E lembrando que os desafios técnicos normalmente costumam ser usados depois para fazer perguntas numa entrevista técnica, certo? Se você não sabe utilizar essas tecnologias, eles vão descobrir essas falhas, por assim dizer, no seu desafio técnico, através dessas perguntas. Como eu disse, foi maravilhoso estar aqui ensinando isso para vocês. Eu espero que tenha sido uma experiência instrutiva, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Espero que me perdoem caso a minha didática não tenha sido lá essas coisas, ok? O objetivo desse vídeo era justamente testar a depuração para mostrar para vocês o nosso ambiente de testes funcionando aqui no Docker, certo? Tudo funcionando como deveria. E, bom, no futuro, quem sabe, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso estar ensinando também como fazer o Docker Compose, tá? Para você levantar um ambiente de testes disso em qualquer lugar, ok? Eu posso ensinar como migrar o banco de dados automaticamente, como configurar as variáveis de ambiente corretamente, tá? E é isso, eu estou ansioso para continuar a movimentar esse canal. Eu estou muito feliz por estar podendo compartilhar conhecimento com vocês. Eu gosto de compartilhar conhecimento, mas a minha timidez assim nunca me fez gostar muito de câmeras. Então o canal também foi para me ajudar com isso, tá? Eu vou pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal caso tenham gostado, e caso tenham gostado do conteúdo, da minha didática, de tudo isso, deixem um comentário, façam críticas, peçam coisas também. Se vocês quiserem de repente alguma explicação sobre alguma dúvida que eu não tenha esclarecido corretamente para vocês, podem deixar nos comentários, eu vou estar lendo todos os comentários, certo? E, bom, é isso. Um beijo e até mais.